Seja bem-vindo. Sou o Anderson Pinheiro e hoje nós vamos falar sobre as três principais faculdades da alma e a consumação do pecado. O nosso texto está em Gênesis, no capítulo 3, que diz assim: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto, o comeu, deu também ao seu marido, e ele o comeu com ela. Para a gente poder entender bem a contextualização, a gente precisa saber de alguns certos conceitos, né? Então, falando de faculdade. Faculdade não, a gente sempre associa a questão do curso superior, mas não é isso. A faculdade é capacidade. Então, são sinônimos. Significa, por exemplo, a questão da faculdade de escrever, ou seja, a capacidade de escrever. Essa é uma capacidade inata, ou seja, nós não nascemos com ela. A gente precisa estudar, a gente precisa ir à escola, então aprendemos a ler. Mas, por exemplo, facilidades com cálculos. Algumas pessoas têm. E isso nasce com as pessoas. Então, é uma faculdade, tá, natural. Nasceu com a pessoa. O ser humano, então, ele se divide em três partes, né? Que é a mente, o corpo e a alma. A mente faz parte do processo cognitivo. É o que nos dá a capacidade de receber informações, compilar elas, né? Ou seja, trabalhar essas informações e tirar conclusões. Já o corpo é a parte física, né? Cabeça, corpo, o tronco, membros, os órgãos internos. Então é toda a estrutura física. E nós temos, por fim, a alma, que é aquela partícula divina que Deus deu ao homem lá no Éden, transformando, né, aquela estátua de barro em um ser vivente, capaz de pensar. Então essa é a alma. Ela não precisa do corpo. Ela é eterna. Mesmo se o corpo morrer, a alma continua ainda, né, viva. E nós temos, então, algumas palavras aqui que são muito importantes, que são essas três principais faculdades da alma, dentro do estudo que nós estamos aplicando, né, fazendo essa avaliação do que aconteceu com Eva lá no Éden. Então, a primeira coisa é a compreensão. A compreensão é justamente aquilo onde a mente trabalha, é a interpretação. Então, necessariamente compreender não é necessariamente entender de forma correta. Quantas vezes a gente passa uma orientação a alguém, a pessoa balança a cabeça dando um sinal, eu compreendi. E às vezes a gente vai verificar, ela fez diferente. E aí ela fala, eu compreendi errado. Então a compreensão está muito atrelada à interpretação. E nós muitas vezes compreendemos do jeito que a gente quer. Nem sempre a nossa compreensão ela é a correta, mas porque é algo que parte de nós. A gente vê o seguinte, naquela conversa da serpente com Eva, do verso 1 ao 3, a gente vê o seguinte, vem uma situação, ela pergunta, você pode comer de todo fruto? Eva claramente e assim de forma categórica, olha, de todos os frutos a gente pode comer, exceto da árvore que está no meio. Porque Deus disse que se nós comermos, nós vamos morrer. Então Eva estava muito segura da orientação que Adão tinha passado para ela e que Deus havia passado lá no capítulo 2 de Gênesis. Mas então a serpente vem no verso 4 com uma mentira. Certamente não morrereis. Isso não é verdade. Porque se Deus tinha falado que comer do fruto levaria à morte, isso era uma verdade, porque Deus não pode mentir. E aí, lá no 5, ela diz uma meia-verdade. Ela tem
traços de verdade, mas da forma que ela falou, acabou sendo não a verdade em sua totalidade. Porque ela diz assim: olha, no dia que vocês comeres, os olhos de vocês serão abertos, vocês vão conhecer o bem e o mal. Verdade. E aí vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Peraí, conhecer o bem e o mal, ok. Mas vocês serão como Deus? Não necessariamente. Nesse aspecto específico do conhecimento do bem e do mal, ok? Mas sabe quando a gente está querendo valorizar alguma coisa? Foi o que a serpente fez com Eva. E aí, a partir disso, Eva ouviu aquilo e ela, quando a gente vê aqui no verso 6, ela cita assim no verso 6. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento. Peraí, mas Eva sabia que aquele fruto traria a morte se ela comesse. Se ela viu que o alimento era bom, ela compreendeu, ela, na sua cabeça ela entendeu, ela se fez entender. Quer saber? Não tem nada a ver com o meu fruto. O fruto é bom. E quantas vezes a gente usa essa frase? Não tem nada a ver. E aí vem a segunda etapa. Então essa primeira etapa foi a compreensão. Ela se fez compreender, compreendeu do jeito dela que o fruto era bom. Aí vem o afeto. E o que é o afeto? É uma disposição de alguém por alguma coisa, seja positivo ou negativo. É quando a gente gosta de algo ou alguém. Esse é o afeto. A gente vê que qual foi a citação bíblica em relação a Eva logo após a compreensão? E que era agradável aos olhos. Ou seja, e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, compreensão. E que era agradável aos olhos. Ou seja, ela gostou. Não, eu gostei. Gostei da ideia de comer desse fruto e gostei do fruto. Então esse é o afeto, é quando a gente se envolve, quando a gente gosta, né? Eu gostei disso. E finalmente ela chega à terceira fase, que é a vontade. O que é vontade? A definição: força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo e atingir seus fins e desejos. O verso diz assim: e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio. Recapitulando um pouco. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, ela compreendeu que era bom, de forma errada. E que era agradável aos olhos. Afeto, ela gostou da ideia de comer e do fruto. E uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio. Ela teve vontade. Ela pensou assim: olha, eu quero ser sábia como Deus, eu quero ser como Deus. E nesse ponto, ainda era uma maquinação, ou seja, eram pensamentos. A ação de comer o fruto não tinha acontecido. Então nós passamos pela compreensão, uma compreensão errada, um afeto que ela gostou da ideia, ela achou, não, isso é interessante. Por fim, ela teve vontade, mas ela ainda não fez nada. E aí chega a última etapa, que é a consumação, que é quando você transforma a intenção na ação. O que ela fez? Ela foi, pegou o fruto, como diz a palavra, e tomou seu fruto, e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora, nesse momento, no momento em que aconteceu essa ação, veio o prejuízo não só para ela. Porque enquanto é uma maquinação, o prejuízo se limita a nós e Deus. A partir da hora que há uma ação, a gente envolve outras pessoas. E normalmente o prejuízo é não só para nós, mas para os outros também. Foi o que aconteceu. Eva prejudicou a si, acabou envolvendo o marido, não estou eximindo ele da culpa de forma nenhuma, e toda a humanidade ficou prejudicada por causa do pecado. A gente vê tanto que Deus tinha a vida eterna para eles dois, que depois Deus fala da seguinte forma: olha, o homem agora é como nós, sabendo o bem e o mal. Vamos tirar ele do jardim antes que ele coma da árvore da vida e viva para sempre.
Deus não tinha colocado objeção contra a árvore da vida, só a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tá. E o que isso é aplicável na nossa vida? Então, enquanto o pecado está na nossa mente, a gente pede perdão a Deus, a vida segue e outras pessoas não são prejudicadas. No entanto, quando aquilo que a gente maquina se torna verdade, a gente machuca alguém. Vamos pegar um exemplo simples. Alguém na igreja está numa determinada função de liderança há muito tempo. E ele é tirado daquela posição porque chegou a hora de outra pessoa ter a oportunidade, porque Deus orientou, colocou no coração do pastor, por exemplo. Mas aí essa pessoa não aceita, fica ferida. Então essa é a situação levantada, assim como a serpente fez com Eva, naquela conversa inicial. E aí ele começa a entender o seguinte: não, está errado. Está errado. E essa compreensão de que aquela pessoa não deveria estar ali, leva ele então a pensar o seguinte: não, ele não tem condição como eu. Não tem. Tá? E não tem nada a ver eu pensar isso, porque realmente não tem, é uma verdade. E aí depois vem o afeto. Ele começa a gostar da ideia de levar essa situação para outras pessoas, de envenenar o rebanho. Porque primeiro ele entendeu, olha, isso não tem nada a ver. Esse camarada não tem condição. Sabe, e eu vou falar isso para as pessoas. E aí, daqui a pouco ele fala, não, eu vou falar mesmo, eu vou começar, eu vou chamar ali os meus chegados tal, e vou falar da minha frustração, porque isso não pode acontecer, ele não tem condição. Mas até aqui, até na vontade, não, eu vou fazer, não aconteceu nada. Aí daqui a pouco liga para um, liga para o outro, fala com um, fala com o outro. Aqueles que são os amigos, os chegados dele, não vão mais na reunião, participam mais do ministério e o prejuízo está feito. Então, ou seja, se até o momento da vontade nós desistirmos, ainda há uma chance. Outro exemplo clássico. Tem alguém no nosso trabalho, né, do sexo oposto. E tá ali uma pessoa bacana, e aí a gente está conversando sempre e tal, e depois vem o Espírito Santo. Isso não é boa coisa. Então, essa é a situação que se levantou. E aí a gente lá dentro, não, isso tem nada a ver. Estou conversando. O que tem? E a coisa vai. Daqui a pouco, vem pro afeto. Quer saber? Ela, ele, né? É muito bacana. Gosto muito de conversar com ele. Você quer saber? É até bonito. Ou bonita. E aí daqui a pouco vem a vontade. Eu acho que eu poderia ter um relacionamento ali. Até esse momento, a Bíblia é clara que houve pecado, né? O desejar outra mulher, sendo que, no nosso caso, casados, né? Mas não aconteceu nada. Se nesse momento, entre essas três fases, pedimos perdão a Deus, o prejuízo maior não acontece. Mas se vamos às vias de fato, que é a consumação, aí são duas opções. Ou a gente conta a verdade e a gente prejudica a nossa família, prejudica a igreja, prejudica o nosso convívio social, porque fica uma mancha, prejudica a família da pessoa, o prejuízo está feito. Ou a gente vive na mentira. Nada disso acontece. No entanto, nós estamos em falta com Deus, porque o pai da mentira não é Deus. E a gente vê, se a gente for analisar com muita calma, isso acontece na igreja e muito mais frequentemente do que nós imaginamos. Fofoca é assim.
Ah, não tem nada a ver, só estou falando a verdade. Não, eu vou contar para as pessoas. Eu vou contar porque eu fui primeiro a saber, eu vi aquela situação. Ah, mas por enquanto está na mente. Aí pega o telefone, vai lá. Ou seja, gera um prejuízo, gera um racha na igreja. Quando as pessoas se sentem ameaçados, ah, chegou o fulano pode tomar o meu lugar, então vai lá e maquina fazer o mal. Quando tem inveja, ah, mas por que fulano tem tanta coisa? Por que fulano chegou ontem? Enfim. E vamos maquinar o mal, vai pensando o mal da pessoa e aí faz alguma coisa. Querer uma posição a qualquer preço. E é interessante que nesse caso a gente vê muito isso nos locais de trabalho. As pessoas querem uma posição, querem um cargo de qualquer jeito e pisam nos outros, machucam as outras pessoas, fazem mal às outras pessoas para conseguir o que querem. Não era para a gente ver isso na igreja, mas nos últimos dias a gente tem visto isso muito e não pode acontecer, porque nós bem sabemos, a vontade de Deus é que impera. Às vezes o homem faz a vontade dele, é claro que faz. Mas qual é a nossa posição como servo de Deus? Nós vamos piorar a situação? Não faz sentido. Nós não podemos fazer isso. Desistir das pessoas que estão passando por um momento difícil. Como assim? Alguém, a gente está enfrentando um problema, às vezes é um problema, a pessoa está se afastando de Deus e a gente simplesmente não dá bola. Ah, já... Quer saber? Já morreu mesmo, isso aí não tem volta. Se Jesus deu oportunidade para 2 assassinos, um do lado, outro do outro, lá na cruz, quem somos nós para julgar as pessoas? A gente talvez não vá chegar a um ponto de se misturar com as coisas, de repente, que a pessoa está fazendo. Mas orar, ajudar, aconselhar, é nosso dever como cristão. Né? Jesus... Ele falou que 2 mandamentos resumem tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Isso não é amor. E a gente se convence, às vezes nós estamos certos, eu não quero misturar e não está certo. Não tratar o pecado. Muitas vezes líder porque é amigo, é companheiro, ou porque devo alguma coisa... Né? Não. Então pega uma pessoa que não está preparada e levanta para uma posição, um prejuízo. As pessoas às vezes falam, gente, não, Deus prepara, né, as pessoas, assim, mas a gente tem que ter um cuidado. Porque quando eu digo prepara, eu digo um momento. Quando alguém é levantado no momento errado, o prejuízo é grande para ele e para a igreja, para os irmãos. Então, os líderes, especialmente aqueles que estão à frente das congregações, têm que ter muita sabedoria e não podem se deixar levar por uma compreensão errada, pelo afeto e por uma vontade de fazer algo que ele sabe que não é correto, porque o prejuízo será grande. Ocultação de falhas, pegar situações e torcer para prejudicar alguém, a gente tem visto isso muito. Para a gente finalizar, nós entendemos que, enquanto o pecado está aqui na nossa mente, enquanto é uma maquinação, nos arrependemos e pedimos perdão, o prejuízo maior não acontece. Mas quando a gente vai e consuma, né, a intenção vira uma ação, o prejuízo é muito grande. Então, qual é o alerta para nós? Como está minha vida? Onde eu me encaixo nisso? Eu estou fazendo coisas e eu estou me convencendo que é certo. E eu gosto daquilo e tenho vontade de fazer e faço e prejudico a igreja, as pessoas. Não é o caminho correto. Nós precisamos realmente ter uma guinada e mudar. Porque igreja, corpo de Cristo, é um preocupando com o outro. E não um competindo com o outro, lutando com o outro. Isso não é bíblico, isso não é uma verdade. E a gente precisa pensar muito nisso. A gente precisa pensar no que aconteceu com Eva e nós precisamos aplicar isso para a nossa vida. E quando nós enxergarmos, quando o Espírito Santo nos disser que o caminho que estamos tomando é errado,
nós temos que ter, né, a inteligência, a sabedoria de entender e de mudar o nosso caminho. O nosso tema hoje era esse: entender que muitas vezes nos convencemos de que algo é certo e não é, nos convencemos que prejudicar alguém é bacana, né? A gente gosta daquela situação, né? Compreensão, afeto, a gente tem vontade e a gente vai e faz. Enquanto a gente está nas 3 primeiras etapas, a gente pede perdão a Deus e as pessoas, a obra, a igreja, até o local de trabalho, a família são preservadas. Mas a partir da hora que a gente resolve fazer, é um caminho sem volta. Agradeço a você que está aqui nos assistindo e até o nosso próximo vídeo.